dar início agora à nossa aula de patrística. E hoje o pensador que nós vamos conhecer um pouco, Clemente de Alexandria. Na aula passada nós conhecemos Tertuliano e nessa Clemente de Alexandria. Existe um Clemente que é chamado Clemente Romano e o outro Clemente que é chamado Clemente de Alexandria. Então vamos repensar um pouquinho. Alexandria, Egito. Bem, falou em Alexandria, você fala de Egito. E o Egito, ele tem que ser pensado de uma maneira diferente. Quando a gente vai falar de patrística, a patrística diz o seguinte: durante todo o século II não se levantou nenhum pensador exponencial na região de Alexandria, apesar que já havia uma comunidade cristã ali, mas não era uma comunidade cristã tão influente assim. Ela começou a se tornar influente depois. Alexandria fica no Egito, recebeu esse nome aqui no tempo em que o Egito foi helenizado. Aí é importante conhecer um pouco de história mundial. Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, ele era macedônio. A Macedônia foi inclusive evangelizada pelo apóstolo Paulo. A cidade de Filipos recebeu o nome de Filipos em homenagem ao pai de Alexandre, que era Filipe o Grande. Então Filipe o Grande gerou Alexandre o Grande. Só que nós estamos falando aqui lá do século IV a.C. Agora, quando eu falo de Alexandre o Grande, eu falo do século IV a.C. Tudo bem? Alexandre, filho de Filipe. É por isso que essa cidade de Filipos recebeu o nome de Filipos, em homenagem ao pai de Alexandre, Filipe. Filipe gerou Alexandre. Alexandre se tornou magno, ou o maior, ou grande, porque ele começou a fazer várias campanhas militares. Ele era um general, e essas campanhas militares acabaram derrubando o gigantesco Império Persa. Quando você está lendo a Bíblia, você vai conhecer lá os reinos da Babilônia, os reinos da Pérsia, e você vai conhecer também o reino da Grécia. Alexandre foi lá e derrubou o reino da Pérsia, conquistou o reino persa e espalhou todo o império greco-macedônico também. É chamado greco-macedônico por quê? Porque a Macedônia faz parte do arquipélago de ilhas da Grécia Antiga. Por isso, tá bom? Está dentro da Europa. Bom, Alexandre conquista o mundo inteiro e uma das maiores conquistas de Alexandre foi conquistar o Egito. Uma das maiores de todas, porque o Egito é um sonho de consumo de todo o império no mundo inteiro. Por quê? Porque ele faz parte dos impérios antigos. Você tem o primeiro império egípcio, lá no tempo da construção das pirâmides, 4.000 anos antes de Cristo. Você tem o segundo império egípcio, você tem o terceiro império egípcio, você tem dezenas e dezenas de dinastias, o povo de Deus esteve ali. Enfim, o Egito ele é um exponencial. Quando Alexandre ele conquistou o Egito, aí a cidade de conquista dele foi batizada de Alexandria. Muitas outras cidades foram também batizadas com Alexandria, mas essa aqui é a Alexandria do Egito. E qual que é a característica que existe nesse país assim que é tão importante para a patrística e para a teologia cristã? É porque o Egito é um país espiritualizado. O Egito é naturalmente espiritualizado. Existe uma espiritualidade no Egito. Isso assim, para quem estuda teologia é importante saber, tá bem? Lá nos anos 90 surgiu uma linha teológica chamada de espíritos territoriais. Não sei se vocês passaram por essa época aí, mas precisam estudar um pouco. Você vai ter o Peter Wagner, por exemplo, que é um teólogo, que ele falava sobre os espíritos territoriais. Qual que é a lógica dos espíritos territoriais? Pega lá Efésios, capítulo de número 6, e fala que existe um mapeamento geográfico no mundo, tá bem?
principados, potestades, príncipe das trevas, das maldades. Então, aqui está, ó, o mundo é todo mapeado. Corre atrás de saber o que são os espíritos territoriais. E aqui no caso, o Egito teria um espírito territorial também, um príncipe. A base você vai encontrar no livro de Daniel: príncipe da Grécia, príncipe da Pérsia, príncipe de Israel. Então, os principados são espíritos territoriais, anjos, sabe, grandes potestades que tomam conta de determinadas regiões geográficas do nosso mundo. O que você percebe? Que o Egito, apesar de ser multimilenar, é um país assim antediluviano, já existia, porque as pirâmides elas são antediluvianas, são antes do dilúvio, tá bem? Quando o Alexandre entra no Egito, ele encontra um país espiritualizado. E é uma espiritualidade que ela absorve as outras espiritualidades também. Ela absorve as culturas. Ela não fica combatendo o tempo todo. Hoje, o Egito é um país islâmico. Ó. Islâmico. Portanto, é um país muçulmano. A espiritualidade lá é muçulmana. Durante toda a Idade Média, qual que foi a espiritualidade do Egito? Foi uma espiritualidade cristã. Olha que importante isso aqui, ó. Foi a espiritualidade cristã. E como que começou a espiritualidade cristã do Egito? No dia de Pentecostes, desceu o Espírito Santo e algumas pessoas batizadas no Espírito Santo levaram o Evangelho para o mundo inteiro. E levaram o Evangelho também para o Egito. O Egito que, naquele tempo, pertencia aos romanos, tá? Ó. Júlio César foi lá e conquistou o Egito. E com isso o Egito passou a ser uma nação romana também. Só que dentro dessa nação romana que era o Egito, havia uma comunidade judaica. E a comunidade judaica ela era uma comunidade mística que havia lá no Egito. Tá? Mística. Você pergunta, mas o que é uma comunidade mística? Ela é uma comunidade esotérica. O Egito é um país esotérico. Ele explora muito o misticismo, o segredo dos números, o segredo dos astros, o segredo dos nomes. É um país mistificado, espiritualizado e um país esotérico. Não é por acaso que existem lá aquelas pirâmides, entendeu? E que toda a espiritualidade do mundo ela é voltada para a mística da pirâmide. Não percam isso aí de mente. Não dá para perder de mente, porque você não consegue estudar patrística sem contexto. Contexto cultural, contexto teológico, contexto histórico, contexto político e contexto espiritual. Não tem como. Eu tenho que falar de Clemente de Alexandria. Eu quero falar da espiritualidade de Clemente, que é uma espiritualidade que acontece dentro do Egito, que é um país naturalmente espiritualizado. E não é só o Egito que é um país espiritualizado. O Irã também é um país espiritualizado. As terras de Israel é um país espiritualizado. A América é um país espiritualizado. Só que a espiritualidade de cada região é diferente uma da outra. E essa espiritualidade do Egito aqui, ela é voltada para o místico, tá? Para o misticismo mesmo, para o esoterismo. Segredos guardados desde a fundação do mundo, por assim dizer. Lá no tempo dos faraós existia um livro chamado Livro dos Mortos, que eram pequenos papiros, onde era escrito o que o morto tinha que dizer diante dos deuses quando ele chegasse para ser julgado. É o país das mumificações, é o país das reencarnações. Quer dizer, é bom estudar um pouco de Egito, se você quiser entender um pouco de Clemente de Alexandria e um pouco de patrística alexandrina. Muita gente falha, tá bem? Quando está estudando patrística, porque quer fazer uma coisa muito racionalista, quer tirar o lado místico da patrística. Isso não pode acontecer. Os pais da igreja eles eram homens devotos, piedosos e com uma espiritualidade mística. Os pais da igreja realmente acreditavam em alguns mistérios que a gente não acredita mais. Eles tinham lá uma piedade que a gente não tem mais. Eles tinham uma crença que a gente não tem mais. Clemente é a mesma coisa. Aqui eu estou utilizando a obra de Bíblia, Teologia e Filosofia, e o Champlin escreveu assim: as datas são 150 a 215 depois de Cristo. Foi um teólogo cristão, provavelmente originário de Atenas.
Aí você fala, mas não é de Alexandria? Sim, ele nasceu em Atenas. Atenas é uma cidade espiritualizada também, tá? Faz parte da Grécia, da chamada Magna Grécia. Clemente nasce em Atenas. A família dele é uma família abastada, é uma família que tem condições de pagar bons estudos para ele, viagens pelo mundo inteiro, e o Clemente se tornou um homem erudito e estudado, e poliglota inclusive. Era comum que os eruditos falassem 2, 3, 4 idiomas, era comum. Clemente tem uma alta cultura, e uma cultura filosófica, porque Atenas é o berço da filosofia. É ali que você tem Sócrates, Platão, Aristóteles, é o berço da filosofia. Por isso, quando Clemente nasce em Atenas, que nasce nessa família abastada, que recebe condições de viajar o mundo inteiro e conversar com pessoas de grandes erudições, isso aí vai favorecer muito a mentalidade dele, a intelectualidade dele. Você vê que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios e fala, não são muitos os sábios segundo a carne que são chamados, mas não significa que Deus não chama. Deus chama o pessoal da academia, Deus chama o pessoal das ciências, Deus chama esse pessoal intelectualizado, racionalista, pesquisador, perscrutador, perguntador, filósofo. Jesus ele chama, Deus ele chama, chamou aqui o Clemente. E quando chamou o Clemente foi diferente de quando chamou o Tertuliano, porque o Tertuliano, a gente estudou semana passada, ele falava de sacrificar a razão. Creio porque é absurdo. O Clemente já não tinha essa dificuldade, ele não viu necessidade nenhuma de sacrificar a razão dele, muito pelo contrário, ele admitiu que a filosofia precisava servir ao Evangelho. A filosofia ela tinha que ser escrava da intelectualidade evangélica. E ele vai desenvolver um método que não é um método dele propriamente, mas é um método que ele vai desenvolver aqui em Alexandria, que era utilizado por um judeu chamado Filo. Eu disse para vocês que Filo ele era um judeu e havia uma comunidade judaica lá em Alexandria. Não era uma comunidade nova, tá bem? Essa comunidade judaica que havia lá no Egito, ela é desde os tempos de Jacó. Quando Jacó desceu para o Egito, que ele desceu com as 70 almas, e depois os filhos de Israel saíram do Egito, teve um monte de judeus que não saíram do Egito, não saíram no êxodo. Haviam judeus que eles eram egípcios mesmo, se identificavam com a mística egípcia, com a religiosidade egípcia, com a espiritualidade egípcia, e eles eram judeus, se professavam filhos de Abraão, mas eles não eram peregrinos, por exemplo. Fixaram-se ali no Egito e permaneceram ali no Egito durante toda a história da humanidade. Até hoje existe uma pequena comunidade judaica no Egito também, mesmo sendo um país islâmico também, tem uma comunidade judaica no Egito também. A vida deles não deve ser muito fácil, mas eles estão lá. Essa comunidade judaica ela desenvolveu uma espiritualidade mística, tá bem? Não é uma espiritualidade fundamentalista. Aí você que é iniciante no curso de teologia pergunta, qual é a diferença entre uma espiritualidade mística e uma espiritualidade fundamentalista? Bem, fundamentalista é aquela que ela não abre muito a mão para o diálogo, não se abre muito para o diálogo, ela é fundamentalista. Ela pega um texto da Torá, por exemplo, um texto da Bíblia e fala, é só esse texto e eu só converso com esse texto. Isso aí é fundamentalismo. Toda religião tem fundamentalismo. Fundamentalismo islâmico, fundamentalismo protestante, fundamentalismo judaico. Toda religião tem fundamentalistas. É aqueles que não abrem diálogo. E se não abrem diálogo, quer dizer que você não consegue ter amizade com eles. Mas a comunidade judaica do Egito não era fundamentalista. Era uma comunidade mística, aberta ao diálogo, aberta ao conhecimento, aberta a amizades. Não é um pessoal voltado para vamos matar os nossos inimigos porque a verdade está com a gente. Não, a comunidade judaica do Egito era composta por judeus místicos. Entre esses místicos havia um chamado Filo. E o que esse Filo fazia? Ele fazia uma leitura do Antigo Testamento, uma leitura platônica. O que é a leitura platônica? Ele é
vamos usar uma linguagem nossa, ele é formado em filosofia. Ele é um platonista. Ele é um amante da filosofia de Platão. E o Platão, ele ensinou a humanidade toda a pensar de uma maneira alegórica. Está dando para vocês entenderem aqui? Está pegando passo a passo? Ah, vê depois o vídeo. Bom, mais fácil, né? Aí eu vou anotar lá. Então, só para retomar aqui, Filo é judeu, ele vai fazer a leitura do Antigo Testamento, tá bem? Nós chamamos de Antigo Testamento, eles chamam de Torá, a lei de Moisés. Só que Filo, na hora que ele vai fazer a leitura da Torá, que é a Bíblia judaica, ele não faz uma leitura literal, no pé da letra. Moisés subiu a montanha, o Monte Sinai, e ficou com Deus 40 dias e 40 noites. Não é essa a leitura que o Filo faz. Que leitura que ele faz? Que Moisés representa, tá bem? Ou a comunidade judaica, ou representa todo filho de Deus que precisa ter um encontro com Deus. E que para que esse encontro possa acontecer, tem que sair de baixo e subir. E o Sinai está representando uma peregrinação espiritual. É o homem em busca de Deus. Não adianta o homem continuar vivendo aqui no pé da montanha, esperando que Deus esteja aqui nas coisas comuns. Deus não está nas coisas comuns. Quem está fazendo essa leitura? Filo. Por que ele está fazendo essa leitura? Porque ele é discípulo de Platão. O que Platão ensinou? Que quem vive aqui embaixo, no mundo sensível, no mundo material, vive enganado pelos sentidos. O que eu vejo, o que eu ouço, o que eu pego, o que eu sinto, isso é engano. Teus olhos te enganam, teu nariz te engana, tua mão te engana, seus ouvidos te enganam, sua pele te engana. O que Platão dizia? Você tem que subir para o mundo das ideias, porque a verdade está aqui, ó, no mundo espiritual, que é o mundo das ideias. E esse mundo das ideias não pode ser acessado por uma pessoa que está muito preso à materialidade. Se você está preso à vida material, você nunca vai encontrar Deus, mas é nunca. Filosofia de Platão. O platonismo não é só uma filosofia, é uma religião. Você pratica o platonismo e você vai se espiritualizando, você vai se desprendendo das coisas materiais, você vai ficando mais etéreo, sabe, mais perscrutador, mais pensador, sabe, mais abstrato, menos materialista. Isso é Platão. Platão chega em Filo. Filo está utilizando a mesma metodologia que Platão, só que ele está utilizando a Torá. E na Torá tem Moisés. Moisés representa todo ser humano que quer ter um encontro com Deus, mas está preso no mundo de baixo. Precisa subir o Sinai. Subir o Sinai significa se desprenda da sua vida material e vai buscar Deus. Quando Moisés chega no topo do Monte Sinai, ele encontra Deus, só que demora 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites, e o Filo vai interpretar isso de forma esotérica, porque o 4 mais o 0 vai representar uma mística judaica, entendeu? Uma cabala, ou uma cabalá. O 40 sempre volta na Bíblia. E o místico, ele é assim, ele não está interessado no 40 literal, 1, 2, 3, 4, 5, ele está interessado no 40 místico, 40 esotérico. O que é o 4? O que é o 4 mais o 0? O que isso representa? Por que 40 dias e 40 noites? Por que 400 anos no deserto? Por que 4 pontos cardeais? Aí ele vai interpretar isso aí de uma maneira mística. É a união do 3 mais o 1. O 3 é um número divino e o 1 é outro número divino. Então você tem dois números divinos, que é o encontro do divino com o divino. É Deus se encontrando com Deus. E tem que ser um circuito de 40, tem que ser de 40. Você imagina que, voltando aqui para a patrística, você imagina que você é Clemente, que você nasce em Atenas, que os seus pais podem pagar estudo para você, que você estuda Platão. Platão era de Atenas, junto com Sócrates e Aristóteles. Você imagina que você é Clemente e que você viaja ao mundo, e que você está em busca de Deus, porque a filosofia ensinava os homens a terem comunhão com os deuses, e com a natureza, e com a humanidade. A filosofia nunca ensinou ninguém a ser ateu na antiguidade. Só ensinava o seguinte: purifica a tua religião, para você não ser um idólatra, um adorador de estátuas. Isso a filosofia ensinava. Imagina que você é Clemente
está em busca de Deus, uma sede por Deus. Você vai para onde? Você vai para os lugares mais espiritualizados do mundo, que é isso que os místicos fazem hoje. O místico é aquela pessoa que ele vem para a igreja e ele quer ver sinais, prodígios e maravilhas. Ele quer ter aquela comunhão com Deus, ele quer ver o Espírito Santo descer e revelar coisas. Ele quer realmente sentir a presença de Jesus. Ele é um místico. Então, se ele passar um tempo na igreja e ele perceber que é tudo muito racional, muito normativo, muito quadradinho, ele pula fora. Aí ele vai para o monte. Vai para o monte, faz as campanhas dele no monte, e faz uns jejuns, aí começa a ter visões, ouve vozes e profecias. Ele é um místico. Só que essa mística que eu estou falando aqui do movimento evangélico pentecostal, ela é paupérrima comparado com a mística que eu estou falando, que é de Clemente e de Filo, tá bem? É pobre. Essa aqui é uma mística mais ou menos aventureira, sabe? Meio supersticiosa. Essa de Clemente não. O camarada está com sede de ter o conhecimento de Deus. Ele quer ter o conhecimento de Deus. Aí diz que ele chega a Alexandria. No meio do caminho ele acaba se convertendo ao cristianismo, porque está com sede de Deus. E o cristianismo faz uma apresentação assim de Deus para ele, que sacia a sede que ele tem, a sede que ele não encontrou no platonismo e nas outras religiões por onde ele andou. E ele era um homem que andava de país em país procurando espiritualidade. Espiritualidade dos babilônios, espiritualidade dos persas, espiritualidade dos judeus e espiritualidade dos cristãos. E aí ele vai para Alexandria. Chega em Alexandria, aquilo que eu falei para vocês. O Egito é um país espiritualizado. É. E aí eu vou terminar essa primeira parte aqui para a gente dar continuidade, que eu tenho que entrar especificamente nos pensamentos de Clemente, para dizer o seguinte: a espiritualidade ela é algo assim substancial para um teólogo, tá bem? Um teólogo não pode abrir mão da espiritualidade, porque a espiritualidade é o único fio de prata entre você e Deus. Você e Deus têm comunhão por causa da espiritualidade. E a sua espiritualidade ela pode aumentar e ela pode decair. Você pode se materializar mais ou você pode se espiritualizar mais. Quanto mais próximo de Deus, mais espiritual. Quanto mais distante de Deus, menos espiritual. Isso é uma verdade que os pais da igreja ensinam para a gente. A sua comunhão tem que ser estreitada. Existem cultos que são mais espirituais que outros, tá bem? Existem lugares que são mais espirituais do que outros. Existem tempos que você está mais espiritual do que antes ou depois. Espiritualidade é uma coisa que ela faz isso aqui, E você precisa alimentar a espiritualidade, né? Como disse o apóstolo Paulo: andar em espírito e não satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Aí, escrevendo aos Romanos, ele fala o seguinte: você tem que decidir quem é que vai ser o seu Senhor, ou o pecado ou a lei da justiça da vida. Espiritualidade é algo que você exercita. Essa sede que Clemente tem é por causa que ele encontrou uma espiritualidade cada vez mais decadente em algum lugar e ele queria uma espiritualidade mais aprimorada, mais aperfeiçoada. Quando ele encontrou o cristianismo, não deu outra. É isso que eu preciso, é isso que eu quero. Ele encontrou o evangelho, ele leu os evangelhos, ele se tornou um devorador do evangelho, um pregador do evangelho. E o bom para ele é o seguinte: ele tinha bons exemplos, tá? Ele tinha gente que estava buscando a Cristo de coração, de verdade. E é bom demais quando você encontra pessoas que são sinceras e verdadeiras e que estão nessa busca pela espiritualidade, busca pelo Espírito. É muito bom você participar de um movimento onde as pessoas cuja intenção é conhecer a Deus. Como disse Agostinho, a gente vai estudar aqui em Patrística ainda. Agostinho escreveu um livro chamado Solilóquios, tá bem? Esse solilóquio significa que ele está falando com ele mesmo, é ele falando com a alma dele. E aí ele diz o seguinte, olha, nesse solilóquio, conversando com a própria alma, ele fala o seguinte, o que é que você deseja conhecer? Aí ele responde: Deus e a alma, nada mais, nada mais. Essa é a espiritualidade de Agostinho. O que você quer conhecer? Deus e a alma, Deus e a mim mesmo, nada mais, nada mais. É muito bom quando você se ajunta com pessoas que estão na mesma intenção: conhecer Deus, servir a Deus, buscar a Deus e terá um encontro com Deus, como está escrito, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Aí Deus dificultou. Deus sempre dificulta, fica tranquilo. Um Deus que não dificulta o teu caminho não é Deus. Pode chutar para longe, que é macumba.
Deus dificulta o teu caminho. Fica tranquilo. Moisés, sobe. Oh, senão não sobe. Sobe. Todas as vezes que Deus se encontrou com Moisés antes do tabernáculo, Moisés teve que subir. Deus vai dificultar a tua caminhada. Vai dificultar. Aí você fala, mas por quê? Ele é um diabo? Ele é um demônio? Ele é um satã? Por que ele vai dificultar o meu caminho? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Porque no meio do caminho está a idolatria. O que é idolatria? Idolatria é quando você se satisfaz com um ídolo. Isso é idolatria. Parou na metade do caminho, achou que está bom, já alcançou, encontrou seu ídolo. Fica com ele ali. O que Deus faz? Dificulta para você quebrar o ídolo e falar, eu não sou esse ídolo. Me segue. Vem e me segue. Então Deus não facilita nada. Não facilita nada. A pregação a gente facilita na pregação, mas Deus não facilita nada. Nunca facilitou. Não é fácil. É leve, é suave, mas não é fácil. A palavra facilidade não faz parte do vocabulário de Jesus. Não faz mesmo. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Vocês entraram no meu trabalho. Então levanta e anda. Não tem facilidade. Isso aí é um discurso nosso. Vou fazer uma pausa aqui para vocês fazerem as suas sequiosas perguntas, tá bem?